Bom dia! Sejam todos mais uma vez bem-vindos a este canal. Hoje não serei eu a dar aulas. Hoje temos um convidado especial, o Dr. Bernardo Sangimba. Ele falará sobre a real efetivação dos princípios do direito da família em Angola à luz da Constituição. Não saia daí! Bem, antes então de passar a palavra ao Dr. Bernardo Sangimba, é importante referir aqui que ele é conservador do Registro Civil, é advogado e também é professor do ISP Lusíada no Ambo. Bem, Dr. Bernardo Sangimba, seja bem-vindo a este canal. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, doutora Nereida Norton. Muito prazer em tê-la do outro lado. Eu aqui agradeço por ter aceito este convite. Certo. O tema que preparamos para hoje é sobre a real efetivação dos princípios do direito da família em Angola à luz da Constituição. Doutor, Perfeito. a título de esclarecimento, não é visto que a nossa mensagem vai chegar a famílias de vários estratos sociais. O doutor poderia, de uma forma resumida, explicar-nos o que é a Constituição, o que é que significa princípios, não é? Princípios constitucionais, ouve-se falar em violação de princípios, laicidade do Estado, só para nos esclarecer o significado desses princípios, por favor. Tá bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado. Foi de facto um desafio, não para mim, mas para outros colegas que a este momento estão a nos ver. Bem, entrando para aquilo que é o tema do direito da família, estamos a falar de um tema transversal, em que não podemos apenas chamar o direito, mas também chamarmos todas as outras disciplinas que concorrem para o entendimento da mesma. E num Estado democrático de direito, em que todos os atos a ser praticados devem obedecer exatamente uma lei magna, é imperioso, de facto, tal conforme já se referiu na sua questão, percebermos a Constituição como a lei magna, a lei das leis, ou seja, nenhuma outra lei deve ser exatamente definida ou entendida sem que tenhamos em atenção aquilo que são os princípios elementares definidos na própria Constituição. No entanto, quando falamos de Constituição, estamos a falar exatamente da lei magna, estamos a falar da lei das leis, que vem a definir um conjunto de critérios e princípios, pressupostos, sobre o qual poderá incidir outros atos normativos ou outros regulamentos. Ou seja, doutor, é a base. É a base estrutural do sistema legislativo de um país. Perfeito, é a base estrutural de um sistema legislativo do país, e que tudo que deve ser feito, obviamente, deve sim ser feito na base da obediência desta lei-mãe. Nenhum qualquer ato normativo deve ser encarado como eficaz, como uma norma que garante exatamente a regulação da vida social, sem que, de facto, obedeça aos critérios definidos na própria Constituição. Ok. Então, quando falamos de violação de princípios, o que é que isto quer dizer? Bem, a violação pode obedecer a dois critérios: ou o não cumprimento, ou então a sua materialização sem que, de facto, obedeça aos critérios definidos constitucionalmente. E imagine, por exemplo, nós estamos num Estado democrático de direito e que, por exemplo, os princípios de natureza familiar devem assentar nos critérios definidos por ela. Digo, no caso, a Constituição. Não havendo ou não concretizar a sua intensidade quando violar exatamente os princípios, os critérios definidos constitucionalmente, já estaremos exatamente no não cumprimento desses princípios. Okay. E imagine, por exemplo, qualquer princípio constitucional deve obedecer aquilo que é o preâmbulo da própria Constituição, nos termos do qual um Estado democrático de direito deve obedecer exatamente
um valor. Qual é esse valor? O valor da dignidade da pessoa humana. Então, todo um princípio que vem, de certa forma, delimitar, vem exatamente a ferir este princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Em nenhum momento estaremos a falar de um princípio concretizador ou um princípio que venha exatamente a garantir aquilo que são a estabilidade das relações sociais. E no caso em concreto, estamos a nos referir dos princípios de natureza familiar. Então, todo princípio que venha exatamente a ferir ou não venha a concretizar, não esteja em harmonia com a dignidade da pessoa humana, então é um princípio sem qualquer alcance ao nível das relações sociais, ao nível exatamente dos critérios sobre o qual o próprio direito incide. Sem falar que existem consequências, não é? Pelo não cumprimento dos tais princípios ou direitos consagrados na Constituição, não é, doutor? Perfeito. E uma das consequências é exatamente a própria destabilidade daquilo que é a noção de Estado. Pois. É aquilo que é a noção de Estado. E o Estado, para além dos elementos do Estado, ou seja, no âmbito dos elementos do Estado, nós temos aqui o elemento povo. E é necessário que haja exatamente uma correlação entre o indivíduo e a própria sociedade. No entanto, se este princípio não estiver em harmonia com a relação ou a mediação entre indivíduo e sociedade, em nenhum momento estaremos aqui a chamar um outro princípio, que é o princípio da solidariedade social, ou seja, o princípio do pluralismo familiar. Exato. Pois é, doutor. Doutor, antes de entrarmos taxativamente na real efetivação das matérias de família relativamente à Constituição, queira, por favor, esclarecer-nos o que é, então, o princípio da laicidade do Estado. Bem, a laicidade do Estado traduz-se efetivamente naquilo que é a separação entre o Estado e as igrejas. Ou seja, o Estado deve haver uma correlação entre o Estado e a ordem religiosa. No entanto, para que haja essa efetivação, ou seja, essa dualidade, e haja esse casamento entre o próprio Estado e as igrejas, é necessário que o Estado crie exatamente as bases sobre o qual há de incidir essa relação. Porque há uma questão muito importante. Quando falamos da efetivação dos princípios fundamentais, onde incide exatamente a própria laicidade, estamos a falar essencialmente em realizar as normas numa situação concreta. E pronto, já que estamos a falar da laicidade e precisamos garantir a sua real concretização, importa de facto salientar que em Angola, infelizmente, a aplicação destes princípios tem sido beliscada, porque em Angola não existe um modelo de família. E por que não existe um modelo de família? Porque existe há uma existência, ou seja, existe uma universalidade cultural assente, cada uma delas a um determinado modelo costumeiro próprio. Dito de outro modo, nós não podemos falar de laicidade ou a concretização desse princípio da laicidade quando tivermos exatamente uma universalidade de cultura. Pois. Imagine, somos uma nação e a nação deve assentar exatamente numa única cultura. Sim. Nós precisamos exatamente criar um modelo próprio de família sobre o qual há de incidir a laicidade. Agora, se essa separação entre a igreja e Estado, e o Estado, claro, aparece aqui como a entidade que vai regulamentar essa relação, se o próprio Estado não encontrar exatamente um modelo próprio de família, em nenhum momento estaremos exatamente a definir ou a conceitualizar uma determinada nação.
E a nação, claro, existe porque, não obstante outros elementos, existe o povo. E o povo é o definidor das relações sociais e Aliás, familiares. não pode existir sociedade sem famílias, não é? Não pode existir sociedade sem família. E quando nos referimos de família, não devemos apenas sentar exatamente nas normas que o regulamentam. É necessário que possamos também pegar outras disciplinas, tal como a antropologia, a sociologia e tantas outras que concorrem para a estabilidade e o entendimento daquilo que é o conceito de família. Pois é. Doutor, temos aqui, creio que consegue ver, o nosso artigo 10 da Constituição da República de Angola. Perfeito. Que diz que o país é um Estado laico e que há uma separação entre o Estado e as igrejas, mas também que o Estado protege as igrejas desde que não atentem contra a Constituição, a ordem pública e se conformem com a Constituição e a lei. Bem, olhando para aquilo que nos esteve aqui a explicar há pouco tempo, até que ponto, então, podemos dizer que o Estado angolano é um Estado laico nas questões familiares? O Estado, para todos os efeitos, é a entidade responsável para a estabilidade das relações sociais. Estamos aqui a falar como uma entidade máxima que deve criar exatamente as bases sobre o qual as relações sociais devem incidir. No entanto, havendo exatamente esta separação entre o Estado, não significa que não existe uma correlação. Existe aqui exatamente uma certa interdependência. Ou seja, o Estado cria as condições máximas para que a família possa exatamente se rever. Porque imagine uma sociedade sem um pendor, ou seja, uma sociedade sem uma linha editorial, uma linha que o guie. Ou vai ser exatamente a outra entidade que poderá exatamente colocar as bases sobre o qual essas relações possam ser efetivadas. É o próprio Estado. Sim, mas o que tem que ser verificado, doutor, é que as pessoas ou as famílias confiam mais naquilo que são as relações que têm com as entidades religiosas do que com as relações que têm com o Estado. Será por haver uma falta de segurança ou falta de garantias por parte do Estado? E isto não viola o tal princípio de laicidade? O Estado não acaba muitas das vezes por interferir em questões religiosas no que tange a matérias familiares? Também, em parte sim, porque fico triste e já para poder partilhar aqui um certo episódio, é que há uma empresa ligada em auditoria, chegou a uma conclusão que o povo tem mais confiança com as entidades religiosas do que com o próprio Estado. Então, o que significa que o próprio Estado não está a cumprir com o seu verdadeiro papel. Pois. Tá? Não está exatamente a cumprir com aquilo que é a sua missão de poder exatamente concretizar aquilo que são as aspirações de natureza social. E conforme decorre do artigo, salvo erro, 23 ou 22 da própria Constituição, relativamente às tarefas fundamentais do Estado, se existe essa separação e não existe uma certa confiança das famílias face às tarefas do próprio Estado, é porque realmente o Estado não está a cumprir efetivamente com aquilo que são as suas responsabilidades. Pois é aí, doutora. Vem exatamente a beliscar aquela relação entre família e Estado, Estado e Igreja. Porque quando falamos de Igreja, devemos exatamente olhar no indivíduo. Porque o indivíduo, claro... É parte integrante da própria comunidade laica.
E quando o próprio Estado não está a conseguir garantir, não consegue efetivar as suas responsabilidades, não consegue cumprir com aquilo que são suas tarefas para o garante da estabilidade social, então em nenhum momento podemos falar de laicidade, ou seja, aquela integração, aquela correlação entre o Estado e a própria Igreja. Porque quando falamos de igreja, estamos a falar de uma certa instituição, uma instituição que assenta exatamente numa certa relação, isto é, a relação entre a cristandade e o próprio indivíduo. E o indivíduo constitui que constitui exatamente o manancial ou a fonte, tá, da própria integração familiar. Pois, o que é muito complicado de se perceber, porque nessa questão aí leva-nos a crer que há uma violação desse princípio constitucional. Olha, de fato, não sim. Sim. Olha, imagine que cabe ao Estado promover o bem-estar, a solidariedade social. Não vamos esquecer aqui a solidariedade social enquanto um dos princípios estruturantes das relações familiares. Sim. Quando não existe exatamente o cumprimento deste princípio muito, e veja lá, de natureza constitucional e que assenta também no princípio magno, digo mesmo o princípio reitor da dignidade da pessoa humana, em nenhum momento podemos falar exatamente da concretização desse princípio da laicidade. Existe sim uma correlação, bem, até poderia existir, mas infelizmente o Estado preferiria afastar, denegar aquilo que são as suas responsabilidades. Então não temos como falar da concretização deste princípio, da separação entre o Estado e a própria Igreja. É muito complicado e essa questão é um tema Exato. que não pode ser debatido num dia, não é, doutor? Olha, de facto não deve ser debatido em um só dia, é um debate bastante transversal e que pode suscitar também, de facto, muitas opiniões. E outros aspectos. E outros aspectos. Fora então, do ramo familiar. Exato. Então é importante nós colocarmos em atenção que a família é uma realidade natural, também jurídica. Pois é. Que preexiste ao direito positivo, o que significa que é anterior à existência do próprio direito. No entanto, o Estado, enquanto a entidade máxima e que a ele compete definir as bases sobre o qual há de assentar as relações sociais, deve sim exatamente cumprir com seu papel. Porque de laicidade e sim, faz favor. Doutora. Não, doutor, esteja à vontade. A aula é sua hoje. Ok, muito obrigado. Porque o debate sobre a família, sendo anterior ao direito, então cabe ao Estado, o Estado aqui enquanto uma comunidade organizada e dotada de poder de soberania, definir exatamente as metas, objetivos sobre o qual essas relações devem exatamente se efetivar. E ali sim, poderíamos falar que estamos exatamente num Estado cada vez mais consolidado, onde impera exatamente a chamada unidade nacional. E a unidade nacional consiste, e parece mentira, em respeitar, em integrar a família para que o Estado possa exatamente manifestar aquilo que são as suas verdadeiras aspirações. Pois é, doutor. Então, doutor, nesta senda vamos dar uma olhada ao artigo 35 da Constituição, não é? Creio que o doutor, não sei se tenha aí a sua Constituição, mas pronto, para os nossos queridos estudantes que nos acompanham, não é? Exato. Eu estou aqui a partilhar o artigo 35 relativamente à família. Exato. Este artigo diz-nos que a família é o núcleo fundamental da organização da sociedade e é objeto de especial proteção do Estado. E nos pontos seguintes e artigos seguintes nos dizem então de que forma é que a família representa ou é objeto, digamos assim, de especial atenção do Estado. A minha questão é, doutor, de que forma
o Estado deve ou deveria aplicar este artigo no seio das famílias? Doutora, é uma questão bastante interessante, mas, em primeiro lugar, é importante referir e sublinhar que a família é um fenômeno social e de primordial importância para os seres humanos. Tanto mais que na família realizam-se as mediações essenciais para a geração e a socialização dos membros da sociedade, e refiro-me assim à mediação entre o indivíduo e a sociedade. Também a natureza, é necessário que não baste exatamente essa sociabilidade, é necessário também que analisemos exatamente a própria natureza e cultura entre a esfera pública e a esfera privada. Estamos aqui exatamente a falar do Estado a intervir na esfera privada das famílias. Sim, sim. No entanto, intervindo na esfera familiar ou na esfera privada familiar, é importante que o Estado venha exatamente aceitar aquilo que são as suas verdadeiras tarefas. Pois, doutor, por exemplo, se o doutor olhar para o ponto 6, não é? Certo. O que ele faz menção aqui, que relativamente à proteção dos direitos da criança, educação integral, harmoniosa, proteção da sua saúde, condições de vida, ensino, constituem absoluta prioridade da família, do Estado e da sociedade. Do Estado e da sociedade, perfeito. Pois, então, eu coloco a questão, doutor, em Angola existe ou não existe uma real efetivação dos princípios da família consagrados na Constituição que estamos a ver aqui? Bem, existe sim. Existe, mas não na sua totalidade, porque quando falamos de princípios são vários. Sim. São vários princípios. Mas é importante também fazer menção de que o Estado deve exercer a sua verdadeira responsabilidade enquanto o tutor dos poderes públicos. Tá? Sim. É necessário que o Estado venha exatamente cumprir com aquilo que é o seu papel intervencionista, no sentido de proteção também dos mais vulneráveis. Quando o Estado não vem exatamente a dar primazia à proteção daqueles que são mais vulneráveis, obviamente que nós estaremos aqui a chamar um outro princípio também que, de certa forma, vem a garantir a estabilidade das relações sociais, que é o princípio da solidariedade social. E quem, de fato, deve, em primeira instância, garantir a efetivação desses direitos é o Estado. É o Estado. Imagine que vamos mais ou menos refletir aquilo que são as chamadas necessidades sociais. Quem é o sujeito passivo para poder exatamente garantir aquilo que são as necessidades sociais? É o próprio Estado. Ou seja, o Estado, para todos os efeitos, é uma entidade passiva. Toda e qualquer responsabilidade para o garante da estabilidade social, primeiro familiar e depois social, claro que é o próprio Estado. O indivíduo também tem o seu papel, claro, tendo em conta aquilo que é a mediação entre o indivíduo e a própria sociedade. Mas a família sendo a instituição, uma instituição anterior à existência do próprio Estado, e o Estado depois aparecer como uma entidade reguladora dessas relações e da estabilidade social, cabe sim a ele o cumprimento e a efetivação daqueles conjuntos de princípios que concorrem exatamente para o garante da estabilidade social e familiar. Okay. O doutor disse que, de certa forma, não é, existe uma real efetivação destes direitos. Em parte. De certa forma, certo. Exato, em parte. Exato. Então, mas como é que podemos constatar essa efetivação nos dias de hoje? Bem, olhando para aquilo que é a realidade social, econômica,
das famílias em Angola, como é que podemos ver que há uma realização em parte? Os hospitais não funcionam como deveriam, o sistema de educação, vamos ser honestos, é lamentável. É lamentável. Há muita desestabilidade nos seios da família, a carência de habitação, a carência de institutos para apoiar as famílias que estejam a passar por dificuldades. Então, como é que a gente vê essa efetivação do lado positivo a que o doutor se refere? Bem, a realização dos interesses familiares por parte do Estado deve ser integral. Deve ser integral e para isso o próprio Estado deve criar exatamente um modelo de autorrealização. Autorrealização, quero aqui dizer, o Estado cumprir exatamente com seu papel enquanto garante da estabilidade social, econômica, cultural, tá? Criar exatamente as condições sobre o qual há de incidir aquilo que são as aspirações familiares. Quando o Estado não vem exatamente a cumprir com essas tarefas, conforme podemos também defender. São básicas, doutor, são tarefas básicas. Sim, são básicas. E ali vem o artigo 23, tarefas fundamentais do Estado. São fundamentais, claro, podemos também subentendê-las como tarefas básicas, tá? Em que o próprio Estado, tá? Ou seja, em que o próprio Estado poderá exatamente, através do seu poder e através da sua missão enquanto entidade intervencionista, poder garantir essas condições. Sim. Claro, doutor, que, é o artigo 21, o doutor tinha dito que não tinha a certeza do número, é o artigo 21. Ok, muito obrigado. Também fala sobre as tarefas fundamentais. E eu vou pegar, promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais, vamos entender aqui enquanto famílias, tá? Pois. E mais desfavorecidas. No entanto, é tarefa do Estado, o garante da estabilidade familiar. Claro que nós, enquanto indivíduos, enquanto família, também temos exatamente uma missão. Mas cabe ao Estado criar as bases sobre o qual há de incidir o quê? Essa nossa responsabilidade social. Existem, doutor, algumas teorias que argumentam que é uma atividade recíproca. Embora seja o Estado o número 1 que deve criar as condições, não é? Para que as famílias possam, então, se desenvolver de maneira estável na sociedade. As próprias famílias em si devem ajudar o Estado para que haja sua efetiva concretização. Concorda com esta opinião? Não, eu concordo. Nós estamos no Estado intervencionista, em que as famílias cumprem com seu papel e o Estado também com seu verdadeiro papel. No entanto, nenhum grupo social consegue definir aquilo que são as suas verdadeiras aspirações sem que o próprio Estado primeiramente crie as condições. Tá? Sem que o próprio Estado crie exatamente as bases sólidas para que essas sociedades possam, ou esse grupo familiar possa se desenvolver. Tá? Então, estamos aqui a dizer que o mínimo cabe ao Estado. Não queremos aqui dizer, olha, o mínimo, ou seja, tudo é o Estado. Não, claro que a família deve cumprir, mas o próprio Estado deve criar as condições para que essas famílias se desenvolvam. De que condições o doutor está a falar? Primeiro, nenhuma família consegue se desenvolver sem que tenhamos o mínimo por parte do Estado, que é exatamente criar condições mínimas, tal como condições em termos de saúde, a intervenção do próprio Estado na economia, quando exatamente o privado não consegue dar resposta a isso, criar exatamente
certas estruturas públicas que garantem o acesso ao direito do próprio cidadão. Doutora, imagine que eu pretenda desenvolver um pequeno negócio. Se o Estado não criar as condições necessárias para que esse meu negócio possa se desenvolver, então em nenhum momento estaremos a dizer que o Estado está a cumprir com o seu verdadeiro papel. Quando existe exatamente, quando o próprio Estado vem a beliscar o interesse do cidadão que representa uma determinada família, em nenhum momento estaremos a dizer aqui, a chamar o Estado enquanto um órgão intervencionista. E ali sim, ali o Estado não estará a cumprir com o seu verdadeiro papel enquanto o órgão máximo para poder exatamente garantir o verdadeiro ambiente para que as famílias possam se desenvolver. O que nos leva mais uma vez à questão de violação dos princípios constitucionais, porque não tem como, não é? Doutora, nenhum princípio que concorre para a estabilidade familiar deve estar em desarmonia com o princípio o princípio, como é que eu diria, o princípio da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. Exato. Ali onde os nossos direitos fundamentais estiverem beliscados, então, para todos os efeitos, os direitos infraconstitucionais se perdem. É automático, doutor, porque a pessoa humana é um ser parte da família. E a família é parte da sociedade e a sociedade rege-se por normas. Por normas. E mais, no caso, nunca estamos aqui a debater no caso da realidade angolana, o preâmbulo da Constituição diz: o Estado angolano é um Estado democrático que assenta exatamente as suas aspirações, tá, no cumprimento e no respeito da dignidade da pessoa humana. Da pessoa humana. Exato. Então, quando esses requisitos se perdem, no entanto, em nenhum momento estaremos exatamente a garantir a efetivação dos direitos fundamentais que concorrem para as relações sociais ou familiares. E isso causa estabilidade no seio das famílias? Não cria diretamente. Imediatamente, aquilo que são as aspirações familiares se perdem. Porque o doutor, imaginemos, o doutor tem a sua família constituída, tem filho, tem emprego. Imaginemos que o seu filho ou filha fique doente. Se o doutor não tiver um hospital para se dirigir, como fica? Isso vai criar uma certa desestabilidade. Se não tiver um emprego e o governo não tiver políticas que ajudem na obtenção do emprego, isto vai criar uma certa desestabilidade. Isto será que não justifica? Isso será que não justifica também a criminalidade no seio das famílias, o índice elevado de criminalidade, porque não há uma resposta positiva por parte do Estado nas questões familiares? Bem, a própria Constituição também já diz muito bem, enquanto não haja o cumprimento das tarefas fundamentais do Estado, o Estado exatamente estará a incentivar muitos males de natureza sociais, tal como a criminalidade, a desigualdade social. Quando não se cria exatamente as condições de natureza universais para a sociedade, então em nenhum momento estaremos a dizer que o Estado está efetivamente a cumprir com o seu verdadeiro papel. Claro que também não podemos falar de Estado sem sociedade. Tal como o Estado também não existe sem sociedade. Há um conjunto de pressupostos que cabe efetivamente o Estado garantir exatamente essas aspirações. Quando o Estado não vem a cumprir com seu verdadeiro papel, quando são denegados um conjunto de direitos de natureza familiar, quando não se criam as políticas efetivas de natureza social, no entanto,
estaremos a falar de um Estado do ponto de vista formal, mas do ponto de vista efetivo, material, substancial, em nenhum momento estaremos aqui a chamar o Estado enquanto o órgão que deve, de forma efetiva, intervir na vida das relações familiares. Doutor Sanjimba, na sua opinião, que medidas imediatas devem ou deveriam ser tomadas pelo Estado para começar a contornar esta situação? Bem, passa efetivamente em promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino, obrigatório a título de exemplo. É importante que o Estado venha efetivar aquilo que são as suas tarefas, tal como, por exemplo, assegurar a paz. Graças a Deus, em relação a isso, não temos muito a dizer. Nós somos um povo que, do ponto de vista das nossas fronteiras, nos sentimos bastante livres. É necessário que também haja a promoção da igualdade entre o homem e a mulher. Isso é bastante importante. Um outro aspecto também, promover o desenvolvimento harmonioso e sustentável em todo o território nacional através da criação de políticas que garantem o acesso a todos os bens de natureza pública. Também promover, claro, a melhoria, a qualidade, a inovação. O empreendedorismo é muito essencial para as famílias, a eficiência e a modernidade no desempenho por parte dos cidadãos. O Estado, criando essas condições, claro que estará exatamente a cumprir com seu papel enquanto um órgão intervencionista na vida dos cidadãos. Hoje, olhando para a teoria, melhorar o que está bom, não é? Exato, e corrigir o que está mal. Corrigir o que está mal, exato. Olhando para as estruturas que o próprio país, de momento, tem, procurar ver o que é que falta, como melhorar, não é? Relativamente nos aspectos que o Dr. Foucault, principalmente, na minha opinião, creio que a prioridade seria, ou as prioridades neste momento seriam no setor da educação e no setor da saúde, porque uma família que não é sã, não é saudável, não tem um sistema de saúde, digamos assim, credível, nem um sistema de educação credível, as probabilidades de desenvolvimento positivas naquela família vão ser quase que inexistentes. Serão, de facto, inexistentes. Sem falarmos do índice de mortalidade no seio das famílias. O índice de mortalidade cada vez mais elevado, a desigualdade social, tá? Não existe exatamente... Aliás, o próprio Estado também deve criar políticas pluralistas, em que todos os estratos sociais devem ter exatamente acesso. Como os outros países fazem, não é, doutor? Como os outros países. E também um aspecto muito importante, nós devemos colocar em mente que em todas as sociedades existe estratificação social. Sim. No entanto, aqui chamando a colação o princípio da igualdade, tratar o igual com igual, desigual com desigual, é necessário que no desigual com desigual, ali esteja assente a igualdade. Pois. Esteja assente a igualdade. Tratar exatamente... Aqui, quando falamos de desigualdade, onde poderemos encontrar a igualdade, não significa que estaremos aqui a preterir certos direitos, mas tratar determinadas situações de acordo à conveniência, de acordo à realidade social. Aliás, nenhuma norma jurídica deve afastar-se daquilo que é a própria concretização social. Aliás, os latinos dizem, cor uno et anima uno, é na sociedade onde nasce o direito. No entanto, mediante a realidade social de cada povo, ali o Estado deve exatamente incidir a sua política. Pois.
aí sim, aí o Estado estará exatamente a promover, estará exatamente a cumprir com aquilo que são as tarefas que, de facto, a ele mesmo cabe concretizar. Até lá, as famílias continuarão no sofrimento. Bem, acho que sou daqueles cidadãos que defendem muito a teoria realista, mas sem desprimor de que algo um dia há de melhorar. Claro, Certo, temos que pensar positivo, né? O temos nosso que pensar, país. devemos pensar positivo. Acredito que até aqui muita coisa de bom também já se fez para aquelas que ainda viveram mais anos do que nós, sabem que muita coisa está a mudar. O que falta aqui é exatamente o Estado cada vez mais, mas cada vez mais proteger os seus interesses e que essa proteção venha exatamente se refletir na vida do próprio cidadão. É verdade, e também não podemos nos esquecer que, apesar de existirem limitações, não certo, é? Não, certo. isto não quer dizer que o indivíduo não vá procurar se desenvolver no seio da sociedade, porque nós temos casos de muitos quadros no país, não é? E muitas famílias que, de certa forma, conseguiram encontrar um certo equilíbrio graças ao seu esforço pessoal, à sua luta, à sua guerra. Ou seja, o Estado pode não proporcionar tudo, mas o indivíduo não pode se agarrar a isso para justificar as suas más decisões, não é, doutor? Não, em nenhum momento, em nenhum momento, em nenhum momento. Claro que nós também, enquanto indivíduos, não devemos cruzar as mãos e dizer que cabe ao Estado o garante de todas as tarefas. Aliás, eu tenho dito, não devemos olhar o Estado como garante da nossa estabilidade pessoal, mas nós, enquanto indivíduos, enquanto seres com certo sentimento de prosperidade, não devemos olhar apenas o Estado como o centro, o epicentro da nossa estabilidade pessoal e social. Como salvador do planeta, não é? Exato, dali que qualquer um de nós tem a sua tarefa, tem o seu papel em cumprir com aquilo que são os propósitos da vida, não cabe apenas ao Estado. Por exemplo, eu não estudei, não fiz, por exemplo, a minha licenciatura. O Estado é ocupado. Não podemos, exato, não fiz, estudei, tenho agora a minha licenciatura, agora cabe o Estado me criar. O Estado cria as condições, mas também é preciso saber que a intervenção do Estado é limitada. Pois. Naquilo que não é possível. Claro, e o Estado também nunca vai conseguir agradar todo mundo, não é? E claro, todas as famílias. Claro, tem que procurar o equilíbrio. Exato, mas desde que haja incentivo, desde que o Estado incentiva aqueles grupos mais organizados, estes, claro que agora estão organizados, é que devem exatamente dar abertura para o acesso à estabilidade de outros órgãos ou de outras entidades ou de outros grupos menos desfavorecidos. Logo, veremos aqui uma certa cadeia de desenvolvimento. O Estado cumpre. E aqueles que conseguiram se rever de forma positiva nas condições criadas pelo Estado é que devem exatamente ser o quê? Ser o foco, tá? Serem um epicentro para poderem garantir o desenvolvimento daquelas pessoas menos desfavorecidas. Ali sim estaremos a criar uma determinada cadeia. De desenvolvimento social, digo. Doutor, qual é então a recomendação que deixa para as nossas famílias relativamente aos seus direitos, princípios, obrigações consagrados na Constituição? Bem, enquanto uma famílias... recomendação, sim, porque é sabido que muitos não têm acesso à Constituição, muitos não têm acesso aos seus, não sabem quais são os direitos que lhes cabem, não é? Então, qual é a recomendação que o doutor deixa a essas famílias? Para todos os efeitos, o Estado cabe as suas obrigações e as famílias também um conjunto de deveres. Desde que haja uma harmonização das obrigações do Estado e os deveres
dos cidadãos ou da sociedade ou das famílias, ali sim estaremos a criar uma determinada harmonia. E a palavra de apreço é exatamente as famílias olharem ao Estado não como uma entidade máxima, claro, entidade máxima, mas não é entidade que possa nos garantir a vida eterna em termos de desenvolvimento individual e social. A nós cabe um conjunto de deveres, a nós cabe um conjunto de obrigações e o cumprimento desses nossos deveres fará de nós exatamente como verdadeiros parceiros sociais do próprio Estado. E ali estaremos a criar uma determinada harmonia entre o Estado e a própria sociedade. O Estado, obviamente, cumpre a ela dar a primazia a um conjunto de direitos, ou seja, um conjunto de deveres para com o cidadão, ou seja, cumprir com as suas obrigações, obviamente, retificando, e o próprio cidadão também naquilo que o Estado é capaz de aproveitar no máximo, mas com uma certa parcimônia, e o próprio cidadão também olhar como garante da estabilidade de outros grupos sociais. E ali sim estaremos a definir o melhor para nós e estaremos exatamente a criar uma harmonia social. É verdade, doutor. E eu ainda acrescento e pararmos de culpar o Estado pelas coisas que correm mal na nossa vida ou no seio da nossa família, não é, doutor? De facto sim. Nós estamos, a nossa Constituição, por exemplo, garante-nos, ou seja, nós estamos num estado de natureza capitalista, né, em que existe oportunidade. Qualquer um que tenha um potencial pode exatamente desenvolver as suas habilidades e ali exatamente encontrar a estabilidade social, familiar, por formas que haja aquela boa correlação entre o Estado e a própria sociedade. Muito obrigada, doutor Bernardo Sanjimba. Espero contar consigo noutras oportunidades. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Estamos aqui. Muito obrigado, professora Nereida. E naquilo que for necessário, estaremos abertos para dar o nosso parecer. Muito obrigado por ter assistido esta aula até ao fim. Desejo-lhe uma boa continuação e espero tê-lo do outro lado na próxima semana. Até lá, fique bem.